Eu gostaria de compartilhar um pouco com irmãos um trecho que tenho certeza é conhecido da grande maioria aqui. É em Mateus, capítulo 18. E certamente muitas das coisas que eu vou falar aqui já foram ouvidas e ouvidas outra vez, e outra vez, e outra vez. Mas cada dia nós podemos aprender um pouco mais a palavra de Deus, lendo essa mesma palavra por anos a fio. Quantas vezes nós nos surpreendemos com um versículo que a gente nunca tinha notado que ali estava. Quantas vezes, posso ter lido tantas vezes, vindo em tantas reuniões, nós abrimos a palavra de Deus e vemos coisas que realmente ou tínhamos esquecido ou tinha passado totalmente despercebido. Porque a palavra de Deus é assim mesmo. Ela é viva, ela é eficaz, ela é a palavra de Deus. Dessa palavra, as palavras que ouvimos vindas do Senhor. E esse trecho que eu vou ler, eu particularmente na minha experiência pessoal, aprendi muita coisa nesses últimos anos, nesse trecho aqui. Muitos vão compreender por quê, mas sempre há coisas para nós aprendermos. Capítulo 18 de Mateus, a partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Especialmente esse último versículo, incontáveis vezes nós ouvimos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei no meio deles. Esse é um versículo que, desde a primeira vez em que eu ouvi esse versículo conectado com a verdade da Assembleia e o Senhor no meio, é um versículo que a gente lê e continua sendo um versículo novo. Um versículo que sempre está nos lembrando que Ele está no meio. Como nós cantamos, como é a vontade dEle, a promessa dEle, eu estarei no meio onde 2 ou 3 estiverem reunidos. E esse versículo começa com porque, onde? Hoje, nos nossos dias, a ideia geral que passa por aí, em toda a cristandade professa, toda a cristandade, todos os cristãos espalhados pelas inúmeras denominações, porque nós temos hoje, eu sempre repito isso, nós temos hoje uma denominação para cada característica, cada personalidade vai encontrar uma religião que se amolda ao seu modo de pensar, aquilo que ele gosta. Se você é mais assim uma pessoa que gosta de emoções e de coisas assim, talvez uma igreja onde falem línguas, onde se expulsem demônios. Ou se você já é mais conservador e gosta mais assim de se reter literalmente ao que está escrito, talvez uma igreja batista ou qualquer coisa assim. Nós vamos encontrar, eu estou falando só das mais conhecidas, mas se acredita que hoje, aqui no Brasil, por exemplo, deve ter mais de 1000 denominações. Mais de 1000. E a palavra divulgada, a ideia divulgada entre elas é assim, olha.
Porque em qualquer lugar onde estiver dois reunidos, em qualquer lugar onde duas pessoas resolverem se reunir, ali eu vou estar no meio deles. E isso nós vamos ver, pela graça de Deus, muitos já viram, e nós vamos ver aqui, lendo hoje, que não é exatamente o que esse versículo diz. Porque esse versículo fala de onde. É um lugar. Não é qualquer lugar, é onde. Onde estiverem dois ou três. Esse verbo estiverem também é uma coisa muito interessante nesse versículo, porque não é um verbo que se fala de uma ação. Por exemplo, eu falo, eu vou comer. Nós vamos almoçar. Todos nós saímos, cada um com o seu propósito de ir lá, sentar e comer. É uma ação que dependeu de cada um. Aqueles que não quiseram comer, não foram. Agora, vamos supor que aqui eu fosse conjugar um verbo em que, para vocês levantarem dessa cadeira e ir lá no restaurante comer, tinha que ter uma outra pessoa fora desse sistema aqui, que levasse vocês a levantarem e irem lá, sentarem e comerem. Esse tempo de verbo não existe no português. Existe na língua original, o grego que foi escrito aqui, que é um verbo que é conjugado por uma terceira pessoa fora da ação. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando. Quando você tem uma ação, você é a primeira pessoa dessa ação, você fala, eu vou. Quando é uma pessoa, uma segunda pessoa trabalhando nessa ação, ela fala, você vai. Ela está ordenando. Mas existe uma terceira em que ela fala, eu vou fazer isso. Esse verbo aqui está nesse tempo. É onde dois ou três forem reunidos por uma outra, que não é essas pessoas envolvidas, forem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. É o Senhor reunindo para o seu nome. Esse é o princípio da igreja. A assembleia, que nós lemos na palavra de Deus, é um templo? Não, não é um templo. A igreja, hoje, nós ouvimos essa palavra sendo usada mais e mais erradamente e acaba ficando no nosso vocabulário como um sentido que, na realidade, não é original. A palavra igreja não é um templo construído por mãos humanas, não é um local em que nós decidimos fazer alguma coisa, mas a igreja é o Senhor reunindo pessoas e se colocando no meio. E pessoas salvas. Não qualquer pessoa. Pessoas salvas. Isso é o que está escrito aqui nesse versículo. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome ou para o meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Mas se você hoje sai no mundo, nós estamos lá fora, na rua, andando, distribuindo folhetos, e você dá um folheto a uma pessoa, e a pessoa fala, mas eu sou crente, eu creio em Jesus. Ai, que beleza, maravilha. É muito bom quando a gente encontra isso, a gente fica contente, né? Até que nós esbarramos num problema. Ela pergunta, de que igreja você é? Ou você pergunta para ela, qual a sua denominação? Aí começa todo o problema de entendimento. Alguns não conseguem alcançar a ideia de que eu não tenho uma denominação. Porque hoje o mundo está tão viciado em religião que para eles estão pensando que igreja tem que estar conectado a uma religião, a um nome. Mas a palavra de Deus nos deixa nessa situação de falar assim, olha, em qualquer lugar, você vai procure o lugar que você achar melhor. Isso é o que a cristandade fala hoje. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina hoje. Eu vou pregar o evangelho, eu falo do evangelho, eu mostro Cristo como Salvador. Quando termina tudo, eu falo assim, de agora em diante, se você crer, vai e busque o lugar que você achar melhor. Qualquer lugar. Não. A palavra de Deus não nos ensina assim. O que ela nos ensina é onde. Isso é um lugar. Onde? Onde dois ou três estiverem unidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Isso nos leva a ver que existe um círculo.
Vamos ler em 1 Coríntios, porque esse lugar onde o Senhor está no meio é um lugar onde Ele tem liberdade, pelo Espírito, de guiar na palavra, no hino que se canta. Ele é o cabeça de tudo isso. Todos, quase todos concordam no mundo hoje, na cristandade, de que existe uma só igreja. Não existe várias igrejas. Existe um só Senhor, um só batismo, uma só comunhão. E você está lá distribuindo folhetos e você pergunta, onde você reúne? A resposta não é qualquer lugar, é um lugar. Tem que ser um lugar. Nesse lugar existe disciplina. Porque o Senhor estando no meio, o mal não pode permanecer junto. Há necessidade de haver disciplina. E em havendo disciplina, vai delimitar os que são de dentro e os que são de fora. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 5, onde há um problema aqui de um pecado. Existia no meio deles um irmão que estava em pecado. Diz a palavra aqui que eles permitiam esse pecado no meio, que era um pecado de tal que nem entre os gentios se via. Nem entre os incrédulos se via um pecado tal. Que era alguém a ponto de abusar da sua madrasta. E eles não faziam nada a esse respeito. Mas Paulo aqui, unidos com eles, mesmo estando ausente, decreta, pelo poder que ele tinha, outorgado por Deus, de que essa pessoa que cometia esse pecado, estava sendo permitida ali no meio, fosse tirada do meio deles. E, ao fazer isso, ele fala uma coisa muito interessante aqui. Versículo 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Então tem os que estão dentro e os que estão fora. Dentro da onde? Desse onde? Desse raio de comunhão onde o Senhor Jesus está no meio. Essa é a igreja de Deus, a representação da igreja de Deus aqui na terra, 2 ou 3 reunidos ao seu nome. Pelo menos 2 ou 3. E nesse lugar, onde há 2 ou 3, o Senhor no meio com a sua autoridade, há a capacidade de se julgar o mal e colocar para fora aquele que erra. Não é fora do corpo de Cristo. Isso era o que, por exemplo, o romanismo, a igreja romana fazia, né? Ela excomungava as pessoas. Ó, vocês estão fora, vocês vão ser tirados daqui para ir para o inferno. Vocês não pertencem mais à igreja católica. É o tempo da Inquisição. Eles chegavam inquirindo, você crê em Cristo? Não. Morre. Punha na fogueira, matava queimado e mandava para o inferno. Como se eles tivessem esse poder. Eles não têm. Mas o que fala que não é tirar fora do corpo, mas tirar fora desse lugar de comunhão que é onde 2 ou 3 estiverem. A mesa, por assim dizer. Nós participamos de uma mesa. E aqueles que têm que ser tirados fora dessa comunhão. E se há arrependimento, como houve com esse homem de 1 Coríntios 5 aqui, ele se entristeceu, ele sentiu, ele viu o seu erro, ele ficou lá fora e falou, não é meu lugar aqui fora, eu quero voltar. E ele é restaurado. Ele é restaurado e volta para dentro. Ele não saiu do corpo e depois voltou para o corpo, porque se ele era um cristão verdadeiro, se ele tinha crido em Cristo como seu Salvador, ele jamais pode sair fora do corpo. Ele sai fora da comunhão, por pecado, mas ele pode ser restaurado. Mas nós vamos ver em 1 João,
o capítulo 2, versículo 18. De 18 e 19. Filhinhos, é já a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram do meio de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Aqui é outra coisa. Aqui nós temos aqueles que estavam no nosso meio, mas não eram do nosso meio. Eles saíram. Isso aqui, irmão, nós estávamos falando hoje de manhã, lendo em Hebreus 6, é mais ou menos isso. Aqueles judeus que eram professos, mas não convertidos, participaram das coisas de Cristo, participaram da luz, viram as belezas, as maravilhas de Cristo, estavam lá entre aqueles que creram em Cristo, mas eles não tinham crido, e viram as costas para Cristo. Olha, isso é bem diferente de alguém ateu, ou de alguém inconverso. Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, ou que não aceitou o Evangelho da sua salvação, não é um anticristo. Ele é uma pessoa que não se converteu ainda. Mas uma pessoa que está no nosso meio, ouve o Evangelho e fala, não, eu não quero Cristo. Vira as costas para Cristo. Ele sai do nosso meio. Esse é o que tem o espírito do anticristo que diz aqui. Esse sai fora do nosso meio e nunca esteve no corpo de Cristo. Tem esses homens. Esses são os que promovem divisões. Esses são os que levam as pessoas de dentro, tentam arrastar para fora, através do que nós vamos ler agora nesse versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou vos querem enganar. Nós temos uma coisa aqui que é bem diferente, hein? Nós não temos aqui um irmão que pecou, ou que me ofendeu, e que foi disciplinado. Não. O que nós temos aqui é um homem que nunca creu, ouviu do Evangelho e rejeitou esse Evangelho, deu as costas a Cristo e saiu. Esse, pouco interessa para ele a verdade. Porque o seu próprio coração já tem o que ele quer. Ele quer fazer um grupo para si mesmo. Esse tenta nos enganar, arrastando-nos para fora. Como que ele pode fazer isso? E é isso que recentemente me chamou a atenção, e eu lendo esse trecho de Mateus 18, eu vi uma coisa que, 30 anos e eu não tinha percebido isso. Vamos voltar em Mateus 18. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse pecar aqui não é um pecado contra Deus. Ele está falando aqui, ora, se teu irmão pecar contra Deus, não é isso que está sendo falado aqui. Isso foi o homem de 1 Coríntios que fez, né? Ele pecou contra Deus. Ele abusava da própria madrasta. Esse homem estava pecando contra Deus. Isso a Assembleia vem e já toma a sua decisão, coloca-o fora e ele fica lá fora de comunhão. Fora desse círculo que é a mesa do Senhor. Mas esse pecar contra ti aqui é algum irmão que me ofende. Algum irmão que tropeça em mim, no meio em que nós vivemos. Esse onde. Isso pode acontecer, irmãos. Esse onde não é um lugar infalível, porque é composto de cristãos, mas ainda homens, não perfeitos, que podem ofender uns aos outros. Agora eu pergunto, quem sou eu para falar, ele pecou contra mim?
que é essa história de, aquele irmão me ofendeu, eu vou lá falar com ele? Nós temos que ver esses dois lados aqui do que acontece aqui. Nós procuramos sempre olhar, ou lemos isso aqui, e sempre pensamos naquele que ofendeu. Mas nós nunca pensamos naquele que se sentiu ofendido. O que é isso? Ficar ofendido? Se não dizer, aquele irmão mexeu com o meu orgulho. Me ofendeu. Porque, olha, se nós tivermos que reclamar de todo mundo que nos ofende, Deus estaria reclamando de nós, os maiores ofensores. Veio ele, quando nos salvou, veio ele primeiro tomar satisfação das nossas ofensas? Ou fez ele um sacrifício por nossas ofensas? Sem questionar o grau de ofensa. Eram todos do mesmo saco, farinha do mesmo saco. Todos ofenderam a Deus. Todos eram devedores a Deus. E quem podia chegar e falar assim, esse irmão me ofendeu? Aqui, eu creio que Deus permite isso no nosso meio acontecer, de ter um ofensor e um ofendido, para que ambos aprendam. Ambos saiam com uma lição de tudo isso. E qual é a lição que nós temos que aprender aqui? Ouvi um irmão falar que ele contou a história que na assembleia dele tinha um irmão que chegou uma vez e confidenciou, olha, o problema é que eu sou muito sensível, eu me ofendo muito fácil. O irmão respondeu, eu sei quanto orgulhoso você é. Realmente, o quão orgulhoso você é. Isso é que nos ofende, quando o nosso orgulho é quebrado. Quando alguém mexe com o nosso orgulho, daí nós nos ofendemos. Quem ele pensa que ele é para falar isso de mim? Quem é isso? E começa aquela coisa que é o ponto máximo do que Satanás consegue fazer. Ele não pode nos tocar. Não. Na igreja de Deus, Cristo é o cabeça, ele não pode tocar. Mas ele tem jeitinho de fazer essas coisas. Coloca irmão contra irmão, o que se sente ofendido e o que ofende. E se o orgulho aí não é tratado, termina no quê? É uma batalha, gente. Quando isso acontece numa assembleia, é uma batalha que está acontecendo. Todo mundo sabe qual é o resultado final de uma batalha? Todos nós aqui, se eu perguntar, depois de uma luta, uma disputa, o que resulta de tudo isso? Resulta num perdedor e num vitorioso? Não. Tem mais do que isso. Não, tem mais do que isso. Nós, graças a Deus, nunca tivemos, eu creio a maioria daqui, nunca teve que participar de uma guerra. Eu, na minha geração, quase que entramos em guerra. Quase que nós tivemos revoluções em que a gente tinha que pegar em arma e sair. Mas, depois de uma batalha, o que sobra, gente? Machucados. Feridos. Às vezes, amigos que se vão. Às vezes, famílias divididas. Por quê? Por causa do orgulho. O orgulho daquele que ficou ofendido e o orgulho daquele que ofendeu. De não voltar atrás e não pedir perdão. Por que Deus permite isso? Eu estava falando que o resultado de uma guerra são aqueles feridos. Na Assembleia, quando existe uma disputa desse tipo, quando existem ofensores e ofendidos, o que nós terminamos depois de tudo, se a coisa não for bem tratada, é de que aqueles que estão magoados ficam ressentidos. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado de alguém que fica ressentido? Tão logo, aqueles anticristos que saem do nosso meio, não são nossos, mas saíram do nosso meio, eles sempre, esses heréticos, sempre tentam atrair aqueles que querem ir com ele. Tenta enganar. Por isso, nós temos denominações. Eu sou de Paulo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. O que é isso? Todos dizendo, eu sou um pouco mais do que você. E esses que levam a cabo a divisão, que saem do nosso meio, porque nunca foram do nosso meio, tenta levar
para junto? Alguns. Quem ele leva? Os magoados, os descontentes, os ofendidos. Que não estão contentes. Olha, fui ofendido e ninguém fez nada. E Satanás ganha. Mas não é para ser assim. A palavra de Deus diz que não é para ser assim. O que ela está falando aqui, ela dá as instruções de como fazer. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-se teu irmão. O que é esse ganhar o irmão? Não permitir que ele seja enganado por aqueles que estão fora. Quantas vezes nós vemos assembleias sendo divididas? Por quê? Não porque, na realidade, aqueles que foram junto com o herético tinham as ideias dele, mas era o único jeito que ele tinha de sair daquela situação desagradável de ofendido. Ah, aquele irmão fez aquilo comigo, eu vou junto com esse, porque eu não quero ficar onde ele está. Ah, é? E Cristo? Nós estamos aqui porque todos agradam uns aos outros? Ou porque Cristo está no nosso meio? Ficamos aqui reunidos com o propósito de estar socialmente contentes? Ou estamos reunidos porque o Senhor está no nosso meio? Porque a sua palavra nos mostra que é isso que temos que fazer. Isso é muito importante nós sabermos. Quantas e quantas vezes vemos pessoas que vêm até nós falando: ah, vocês se reúnem assim, que bom, porque onde eu estou não estou contente. Me ofenderam lá e eu não vou mais lá. Eu estou procurando um lugar para ir. E se nós tratarmos ele com todo carinho e com toda a suavidade, sem mostrar o que nós realmente somos, ele acaba ficando aqui por um tempo, até alguém ofender ele. E aí, bom, aí ele vai para outra. Quantas vezes nós encontramos pessoas que passaram por uma, por outra, em cada uma ele foi ofendido e foi saindo. Isso é o que Satanás quer. Que o homem fique pingando daqui, ali, e nunca encontre o onde. E quando encontra, fica tão temeroso de ser outra vez mais uma decepção, que ele não fica. E ele perde o trem. Olha a trama de Satanás para nos arrastar desse bendito lugar. Então, logicamente, esse irmão ofendido não poderia jamais achar que ele tem o direito de reclamar de ser ofendido. Ah, se for ofendido, sofra o dano. É teu irmão que pecou contra ti. Não foi em qualquer um. Quantas vezes nós temos que abdicar de algumas coisas por nosso, quem tem mais do que um na família, né? Quantas vezes eu tinha que abdicar de algumas coisas minhas por causa daquela minha irmã que queria também? Quantas vezes minhas irmãs tiveram que abdicar de muitas coisas que elas queriam porque o dinheiro só dava para mim, por exemplo? Minhas irmãs, por exemplo, meu pai não tinha muito dinheiro, para eu poder estudar medicina, minhas irmãs tiveram que abdicar de muitas coisas, para que sobrasse um pouco de dinheiro para eu estudar medicina. Essa era a ideia que meu pai tinha, que o homem tinha que estudar e a mulher podia sacrificar. E isso aconteceu. Por que nós não sofremos antes a perda? Por que não sofremos antes o dano? Não, mas sai irmão contra irmão, um reclamando do outro. E como nós somos propensos a fazer isso? Por quê? É a nossa natureza, gente. Coisa muito interessante que a gente vê quando o Senhor Jesus está lá no jardim e os soldados vêm para prendê-lo. E perguntam: Senhor, quem é? Ele falou: a quem procuras? A Jesus, sou eu. Me leva. Deixa que esses vão livres. Isso é amor. Foram procurar Jesus e falou: sou eu. Leve a mim, mas deixa esses. Se entregando e protegendo seus irmãos. Quantas vezes nós fazemos isso? Muito raramente. E por isso, às vezes, ocorrem esses problemas entre nós. Por que ocorre? Porque nós queremos impor a nossa própria vontade. Queremos fazer o que é a nossa vontade e não o que é a vontade de Deus.
nesse trecho que nós estamos lendo aqui, em Mateus 18, 15, nós vemos que ele vai para ganhar esse irmão, para que esse irmão não se perca com os enganadores e saia enganado com respeito ao lugar. Mas há uma coisa que nos chama muita atenção aqui e que caracteriza esse ofensor. Eu chamo aqui de ofensor aquele que pecou contra o ofendido que foi reclamar com ele. Esse ofensor tem uma característica. Dá para ver claramente no versículo 16, se ele não te ouvir. No versículo 17, e se não as escutar, essas são as testemunhas. No versículo 17 mesmo, se também não escutar a igreja. Ele não quer escutar. Esse é o ponto. Esse irmão que foi ofendido, aqui já não é mais a questão se ele tinha o direito de reclamar ou não, mas ele foi. Ele foi lá ter com o irmão. Esse irmão não ouviu. O ofensor não deu ouvidos a ele. Então ele vai, pega 2 testemunhas e leva 2 testemunhas. Ora, o que essas testemunhas podiam fazer? Elas não podiam dar a sua opinião a respeito da ofensa, porque elas não estavam presentes na ofensa. Elas são testemunhas apenas de que ele não está ouvindo. Certo? Porque se vai essas 2 testemunhas junto com o irmão e ele ouve, as 2 testemunhas... Não, olha, o irmão conversou e ele ouviu, está acabada a situação. O problema foi encerrado. Mas ele não ouve nem as testemunhas. A testemunha dá um testemunho lá, olha, vai para a igreja e fala, olha, ele não ouviu esse irmão. O irmão foi ter com ele, ele não ouviu. Levou nós 2 juntos, conversou com ele, ele não ouviu. Ah, então toda a igreja vai ser envolvida nesse problema de ofensa. E ele não dá ouvidos à igreja. É colocado fora? De modo nenhum. Aqui não é um pecado, como eu disse, em que há necessidade de juízo da Assembleia. É uma questão individual, um e outro, o ofendido e o ofensor. Mas chegou ao ponto, por causa da ruindade ou da dureza de ouvido, né? Ele não ouve, ele não quer escutar, ele não quer ouvir, chega até a Assembleia. Agora, supomos que chega ao ponto em que toda a Assembleia ouve, e ele fala, e ele não ouve. Aí o que fala? Considera-o como um gentil e publicano. A Assembleia foi acionada e a Assembleia falou. A Assembleia falou, agora esse irmão ofensor não tem mais nada a ver com o ofendido. Vamos supor que esse ofensor, ou mesmo o ofendido, fala, realmente eu fiquei ofendido porque eu estava andando errado na época que ele me ofendeu também. Eu não devia ter agido assim. Ele pega, vou lá, então eu vou tratar com esse irmão, pedir desculpa e nós vamos acertar a situação. Já não funciona mais. O caso chegou até a Assembleia. E a Assembleia falou. E se alguma das partes, ofendido ou ofensor, tiver que fazer alguma coisa, vai ser em nível de Assembleia já. Já não é mais em nível individual. O tratamento continua individual. Ele fala, considera-o como um gentil e publicano. São 2 irmãos que estão ali considerados como um gentil e publicano. Porque a Assembleia falou assim. Mas não é um assunto mais para ser tratado individualmente entre os 2. A Assembleia falou e ele não ouviu, agora ele tem que tratar com a Assembleia. Se ele falar, não, eu estava errado, ele tem que voltar na Assembleia e falar, olha, irmãos, aquilo que aconteceu foi falta minha. Eu confesso e a situação está resolvida. Ou os 2 podem chegar lá e falar, nós 2 confessamos, nós 2 erramos. Tanto o ofensor como o ofendido. O que tudo isso nos ensina? O que tudo isso nos ensina? Que nós devemos estar atentos, que quando estamos sendo ofendidos por alguém, estamos sendo uma porta aberta para Satanás, através dos seus agentes anticristos, nos enganarem. Nos deixar descontentes do lugar onde estamos, onde devia ser um lugar que todos devem estar contentes. Por quê? Porque vivemos bem, porque temos muita comunhão? Não, porque Cristo está no meio. E ele vem sutilmente e introduz no nosso meio disputas e animosidades. E se nós não prestarmos atenção,
saímos manchados, saímos feridos dessa batalha. E olha, irmãos, em batalhas não são só os soldados que se ferem. Fere todo mundo. Moralmente, fisicamente, mas fere. Todo mundo que passou por uma guerra sabe que depois dessa guerra muda-se completamente a sociedade. Eles passam a ver que a vida deles foi tocada. Quando um problema desse acontece numa assembleia, é um exercício de toda a assembleia. Já não são mais os dois que vão aprender. Todos vão ter que aprender. Aprender o quê? Exatamente isso. Eu tenho que aprender a ouvir. Eu tenho que aprender a ouvir. Porque falar é muito fácil, levantar e falar. É muito fácil acusar. É muito fácil colocar a culpa nos outros. Nós fizemos isso desde o nosso primeiro pai. Adão começou por aí. Ele culpou a mulher e a Deus, falando, a mulher que tu me deste, essa me enganou e eu pequei. Não foi culpa dele? Ah, não? Mas não somos assim, irmãos. Somos prontos a apontar o dedo para o culpado. Menos eu. Alguém aqui errou. Por favor, quem foi, levanta a mão. Eu tenho que falar, olha, eu errei e ponto final. Está encerrada a situação. Mas nós não fazemos assim. Infelizmente, nós insistimos em fazer a nossa própria vontade e, pior ainda, estamos prontos para acusar os outros. Colocar a culpa em outro lugar, longe de mim. Não fui eu. Sou inocente. Somos inocentes? Certamente não. Só existiu um inocente, um que nunca pecou, que nunca podia ser acusado de nada. O que ele fez? Leva a mim, deixa os outros livres. Eu vou no lugar deles. Isso é amor. Nós temos esse exemplo. Nós temos o exemplo de Cristo. Assim como Ele perdoou os nossos pecados, devemos perdoar uns aos outros. Não é assim? Isso nós temos que aprender. Isso nós temos como lição para nós, nesse capítulo, que eu nunca tinha notado o que significa ganhar o amigo. Porque, como ele podia se perder? Não, aqui não era ganhar no sentido de perder, mas proteger ele daqueles que estão de fora, prontos para arrastar para fora, tentando nos enganar. O inimigo nos engana, nos tenta enganar o tempo todo. E não é ele pessoalmente que se manifesta na forma de uma criatura sobrenatural na nossa frente, como um dragão, um bicho. Não. Por intermédio de um que fala, eu sou de Cristo. Por intermédio de um que fala, eu sou de tal denominação. E lá é tão maravilhoso como fazemos. E nós ficamos tentados a achar que lá fora, no meio daqueles anticristos que já saíram, dividindo aquilo que era para ser, onde 2 ou 3, eles ficam lá fora, tentando enganar aqueles que estão descontentes. E aí nós vacilamos. Mas como é que pode ser? Ele fala que ele é de Cristo. Aqueles cristãos lá fora são tão bonzinhos. Nossa, olha, você viu? Eles pregam a palavra, eles vão nos presídios, eles fazem obras sociais. Você está falando que eles estão errados? Como pode? Eles estão certos. Eles leem a Bíblia. Você sabe como é que começou Testemunhas de Jeová nesse mundo? Homens cristãos começaram a se reunir para estudar a palavra de Deus. E aí, no meio deles, um que começou a achar que sabia grego e começou a corrigir algumas coisas que tinham sido traduzidas, e passo a passo eles se transformaram numa seita que nega a divindade de Cristo. Vocês sabem como é que começou o adventismo do 7º dia? Vocês sabem como começou o Mormons? Lendo a palavra de Deus, gente. Ora, como é que começou a Igreja Batista? Como é que começou a Igreja Presbiteriana? Me nomeie, fala qualquer nome de hoje, de qualquer denominação aí. Como começou?
Homens que estavam no nosso meio e abandonaram, porque não eram de Cristo. Esses tentam nos enganar, se dizendo muitas vezes irmãos, mas negando a verdade de um só corpo. Irmãos, o meu desejo aqui hoje à tarde é que todos saiam daqui com a certeza de que não são nossos inimigos aqueles que estão nas denominações. Longe de mim dizer que eles não são cristãos. Existem cristãos sinceros, verdadeiros, salvos pelo mesmo sangue que nós fomos, pelo mesmo Cristo, porém eles estão sendo enganados por alguns lá no meio, que saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Isso João está falando aqui. E enganam alguns com as suas sutis diferenças. Eu gostaria que esta tarde todos aqui saíssem conscientes de que só há um lugar neste mundo. Qualquer lugar? Não. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Se há alguma coisa que nós temos que buscar neste mundo, é esse onde. Uma vez o irmão perguntou, mas como é que é? Onde que é esse lugar? Então me mostra onde que é. Sinto muito você estar perguntando para a pessoa errada. Você tem que perguntar para o Senhor. Você tem que perguntar para o Senhor Jesus Cristo. Onde é? Porque Ele falou, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estou no meio dele, o Senhor Jesus falou. É a Ele que você tem que ir. A Ele que você tem que perguntar. Onde, Senhor? Onde? E olha, toda vez que alguém perguntou para Ele onde, não ficou dúvida onde era. Um apóstolo chegou e falou assim, Senhor, onde vamos preparar a ceia? Ele falou, sai, procura um homem com um cântaro na cabeça. Segui ele e ele vai te dizer o que fazer. Horas, é muito difícil essas instruções que ele deu? Eu vou dizer para vocês, não era nada difícil. Sabe por quê? Porque um homem com cântaro na cabeça naquela época era uma coisa praticamente inexistente. Porque quem carregava água na cabeça era só a mulher. Era só a mulher que ia no poço pegar água e trazer para casa. O homem não fazia isso. Ficou muito fácil para ele saber onde estava esse homem. Porque, olha, você sai numa cidade de, vamos pôr 10 mil habitantes, e eu mando, procura um homem com calça jeans. Espera aí, tem que dar mais detalhes aí, eu não vou chegar nunca, né? Não, o senhor deu um detalhe que ele não ia encontrar ninguém, só aquele. Um homem com um cântaro de água na cabeça. Aí ele seguiu. E ele foi, estava tudo preparado, e chegada a hora, assentaram, e ele estava lá entre os seus. É assim que é o lugar. Esse é o onde que nós devemos buscar. Onde? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ou forem reunidos para o meu nome, ali estou no meio deles. Um lugar onde o Senhor escolheu pessoas para honrarem o seu nome aqui na terra, um lugar onde Ele escolheu para os seus queridos estarem. Nós lemos hoje em Hebreus, cantarei louvores no meio da congregação. O que significa isso? Vamos ler em Hebreus, que nós estávamos lendo. Hebreus 2, versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando nós estamos aqui reunidos ao nome do Senhor e cantamos um hino, é Cristo no nosso meio, cantando. No meio da congregação, cantarei louvores. Ele no nosso meio, isso é uma coisa única aqui na terra. Não é em qualquer lugar, mas é onde Ele está. Ali devemos procurar estar. E o inimigo vai tentar nos enganar muitas vezes. Vai tentar nos arrastar para fora. Vai tentar nos tirar desse raio de bênção que é Ele no nosso meio. Nós temos que aprender em tudo o que ocorre na nossa vida. Assim, se algum irmão te ofender, vai ter com ele. Se ele ouviu, ganhaste a teu irmão. Ganhaste a teu irmão. Protegeste o teu irmão de cair no engano daqueles que estão fora tentando arrastar.
irmãos, estejamos atentos a essas artimanhas. Não vamos cair em artimanhas assim. O Senhor nos quer junto dele. Não deixe que o seu orgulho cegue os seus olhos de ver onde ele está. E você acabe saindo, sendo enganado, porque estava magoado, ou ferido, ou ofendido. Ou, se você é o ofensor, não deixe que isso te afaste daqui. Muitas vezes dizendo, está quase que impossível ficar aqui. Eu não aguento mais. Fica todo mundo falando de mim, fica tudo isso, e começa aquela história que nós já conhecemos. Quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, em 1983, eu fui numa conferência, a conferência de La Mirada, e quem promovia essas conferências era uma assembleia Buena Park. Era uma assembleia que tinha mais ou menos, naquela época, em torno de 250 a 300 irmãos reunidos. Pouco a pouco, foi havendo essas ofensas e ofendidos e ofensores ali. E, com o passar do tempo, alguns se levantaram no meio lá e começaram a minar, principalmente os jovens. Se me perguntarem hoje quantas pessoas tem reunidas em Buena Park, eu acho que cabe nos dedos da minha mão. Houve uma divisão muito grande, e a grande maioria que seguiu esse que dividiu, que seguiu a esse herege, saíram só porque estavam descontentes com alguma ofensa que tenha tido ali. Que na realidade saíram e ficaram jogados. E hoje estão alguns em algumas denominações, outros já morreram, mas o Senhor no meio deve ter alguns casais ali só, reunidos ao nome do Senhor. Isso é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Nós estamos aqui para quê? Para tomar satisfação quando é ofendido? Ou para ofender? Não. Estamos aqui porque é um grupo de pessoas agradabilíssimo e que se dá bem conosco, que nos elogia em tudo que nós fazemos e que está sempre contente de ficar do nosso lado? Ou nós estamos aqui porque existe uma pessoa, existe uma promessa, onde estiverem 2 ou 3, ali estou. Pondere isso em seus corações, cada um aqui. Antes de se ofender, ou antes de ofender, o que é importante? Meu orgulho? Ferido? Não. Um Senhor ferido por nossas transgressões. Isso é importante. Um Senhor ferido que se entregou por nós, para que nós pudéssemos participar de todas as suas bênçãos. Não deixemos o inimigo tirar isso de nós. Viemos, vamos vigiar, irmãos, porque temos um Salvador que preza por nós. Vamos dar graças.